Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E para você não perder nenhum episódio, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, seja no YouTube ou aí no Spotify. Antes de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu tenho 1,76 m, morena, com luzes no cabelo, tenho uma pele clara, estou vestindo uma jaqueta jeans, uma blusa laranja, uma saia com uma estampa que é marrom, bege, laranja e um sapato caramelo. Agora sim eu vou à nossa super convidada de hoje, que eu vou dizer que eu tô há 3 temporadas atrás dela, mas eu finalmente consegui. Hoje já agradeci muito ela, porque realmente a gente vai ter um papo muito bacana. Ela que é palestrante, mentora, escritora, fundadora do Instituto Mulheres do Varejo e do Grupo Elas, especialista em planejamento estratégico, pricing e transformação digital, atua há mais de 25 anos em diferentes áreas do varejo, com passagens pelos grupos Pão de Açúcar, Leroy Merlin e Grupo Saint-Marché, apaixonada por inovação, varejo e jornada do cliente, e atualmente é diretora de novos negócios na JHSF Fasano. Vanessa Sandrini, seja muito bem-vinda, Tecla SAP. Finalmente conseguimos, esse dia chegou. Estou super feliz, é muito especial estar aqui, a gente prioriza estar com amigos nos momentos em que não são obrigação do dia a dia, a gente dá cotovelada na agenda, duplo carpado, enfrenta os desafios do dia a dia, mas eu cheguei, na 3ª temporada, estou aqui. Estou bem feliz. Fico muito feliz. Vou pedir para você fazer sua autodescrição antes da gente começar nosso papo. Bom, eu sou uma mulher morena, de estatura média, tenho 1,65 m, meus cabelos são pretos, escuros, meus olhos escuros, quase pretos, minha pele é morena clara, eu me bronzeio facilmente no sol. Eu estou vestida de terno branco, calça bege e sandálias douradas. E estou usando brincos pequenos. Que autodescrição bem descritiva mesmo, adorei. Vou aprender com você a melhorar a minha aqui. Cada dia a gente vai melhorando mais. Van, eu quero que você comece falando quem é a Vanessa Sandrini. Com todo esse histórico que você tem aqui, eu quero que você faça uma pincelada, um breve resumo aí do seu overview todo. Nossa, Carol, é assim, eu sou uma garota de 14 anos que saiu para trabalhar de Santo André. No meio do caminho, precisei morar em São Paulo. Em alguns momentos, viajei para vários lugares que era o meu desejo de conhecer no mundo, mas foi a trabalho, então não deu para conhecer direito. Agora, com 45, eu tento voltar na maioria desses lugares que eu quero conhecer mais e melhor. Eu sou casada com o Paulo, é o amor da minha vida. Eu tenho a Antônia, que faz o mundo, né, ter sentido. Tenho meus pais, que são a minha base da existência. Mas como profissional eu construí uma carreira que foi com pouca escolha. Foi com vai, nada e vê onde dá. E como era para ver onde dava, deu aonde eu nem imaginava. Então, não me imaginei diretora executiva, não me imaginei uma diretora geral, nunca imaginei trabalhar na Bahia. Então, tantas coisas nesses quase 30 anos de carreira que eu comemoro esse ano. Eu brinco que eu falo que eu tenho mais de 25 anos, porque quando eu falo que eu tenho 30 anos de carreira, que é o que está acontecendo esse ano agora, as pessoas falam, nossa, mas você é muito menina. Eu falei, porque na minha época dava para começar a trabalhar com 14 e eu comecei. Então, essa é a Vanessa. E é uma geração que veio construindo muitas coisas, eu acho que é exatamente por isso, né? Porque foi nos dados os desafios de ir lá e fazer. Venho refletindo muito sobre isso, porque eu estou convivendo muito com essa nova geração, tenho olhado eles muito de perto, e é inevitável a gente não se comparar, né, no auge da nossa carreira, à geração entrante, porque parte é desejo de ensiná-los a não viver os mesmos dilemas que a gente, e a outra parte é de você se inspirar neles, porque eles têm um outro ponto de vista. E eu tô querendo realmente entender como é viver com mais qualidade de vida do que produtividade. Porque eu sou apaixonada pela produtividade. Mais talvez do que eu fui apaixonada ao longo de todos esses anos pela minha qualidade de vida. Então eu queria aprender com eles o que é
né? E como fazer a conta fechar. Eu li recentemente, foi essa semana, algo falando o quanto as pessoas superestimam a questão de estar estressado, de não ter tempo para nada e tem uma autovalorização disso, de que parece que você não é produtivo se você não tem uma vida dessa ou se você transmite isso, né? Então, essa coisa do olhar para dentro. Acho que quem já passou por todo esse caos, né? Eu digo porque é muita coisa, é um tempo muito acelerado, um ritmo onde a gente não dita o que a gente faz da vida e essa falta de qualidade, a gente olha agora com outro olhar de, mas será que é tudo isso que precisa mesmo, né? Eu acho que tem uma mega pegadinha aí. Eu acho que tem um produto super comercial que é o estresse. E ele desvia a gente do autoconhecimento. Porque se a gente está fazendo demais alguma coisa que nos faz mal, de verdade, assim, o que está errado lá dentro que a gente está tentando sabotar, né? Né? Porque todo excesso esconde uma falta. E eu sou uma pessoa que o meu excesso é produzir. Porque eu, de fato, dentro de mim, eu tenho muita dificuldade de lidar com o ócio. Eu tenho. Mas eu levei anos para admitir isso. Eu fiquei lutando contra a minha produtividade, entende? Fiquei lutando, achando que isso era... Assim, que eu tinha que parar, que eu tinha que, sabe, trabalhar menos, chegar em casa mais cedo. E aí, conforme você vai lutando contra isso, a vida ela vai ficando meio chata, porque você não vai conseguir. Porque tudo que você gosta é aquilo. Então, você fica se enganando. Eu admiti que o que eu gostava era de produzir. E minha família gosta de me ver produzindo, então eu preciso produzir em lugares que me fazem bem. Porque produzir em lugares tóxicos, a pessoa que produz muito, inevitavelmente ela vai chegar a um burnout. Porque fazer muito em um lugar tóxico é igual, né, matemático. Então, hoje eu escolho onde eu vou ficar e onde eu vou trabalhar, porque esse lugar tem que ser um lugar que tenha uma troca generosa comigo, porque eu vou me doar. Então, aí fica tudo certo, né? Aí a vida flui. E veio da nutrição para o mundo dos negócios. Como que teve essa ponte? Nossa, essa é a grande virada da vida, porque a vida ela é mesmo feita dessas oportunidades que chegam, né, do nada, literalmente, e o do nada é tudo. Então, lá, a gente, em 1994, uma decisão do meu pai de mudança de estrutura de trabalho, meu pai decidiu empreender. Algo que, quantos de nós, na mesma idade que ele, não tomamos as mesmas decisões? Mas eu lá, em 94, estava achando a decisão do meu pai muito só dele, né? E a decisão dele impactava, inevitavelmente, nas nossas vidas, minha e da minha irmã. Minha irmã tem 10 anos a mais do que eu, então minha irmã já estava meio encaminhada na faculdade, e eu, não. Eu estava no processo de ir para o ensino médio. Então, ali vem aquela conversa, né, que é decisiva na vida. Filha, acho que você tem que trabalhar e estudar. E eu achei aquilo um chamado para minha responsabilidade, sabe? Se eu disser para vocês que aquilo foi ruim... eu vou estar super mentindo. Me senti muito parte da família, sabe? Achei aquilo... Nossa, eles estão me convidando a fazer parte da mesa, entende? Das coisas que são importantes para casa. E essa eu acho que é onde desperta para mim o olhar do trabalho como uma razão minha de existência. E aí a nutrição era o colégio técnico que tinha. Então eu faço técnico em nutrição, que é ali entre todas as opções disponíveis foi o que eu achei mais interessante. Muita gente falava que ia se formar em cozinheira, né? Totalmente longe disso. Quando eu faço técnica em nutrição, eu começo a trabalhar muito cedo. E aí eu olhei, olha, entre começar a trabalhar muito cedo, estou fazendo técnica em nutrição, próxima etapa, faz faculdade de nutrição. A próxima etapa é faz administração, para continuar onde você está. Então, as decisões, elas não foram por sonho, elas foram por senso de oportunidade. Eu fui fazendo. Que bacana. E aí você tem uma transição muito grande, né? Daí vai para uma parte mais comercial, uma parte mais varejo, vários grupos enormes, gigantes. Tem várias coisas aí que eu quero ir perguntando ao longo do caminho, mas veio em qual sequência do que a gente tem aqui de Pão de Açúcar, Leroy, Saint Marché? Veio tudo junto, porque a hora que eu faço faculdade de nutrição, eu já estou dentro do Grupo Pão de Açúcar. Então, eu entro no Grupo Pão de Açúcar como técnica em nutrição, cuidando das primeiras operações de rotisserie do grupo. Então,
no Brasil não existiam pratos prontos. Então, isso que hoje você sai de casa e compra comida em supermercado, não existia naquela época. Então, nós estamos falando de uma época que não tinha iFood, né? Tem gente que vai estar assistindo aqui e falar assim para mim, como viviam sem iFood? Não existia Waze e não Não, existia iFood não. e nem iPhone, olha só. Eu vou dizer uma coisa, era BIP. Então, Era BIP. Era BIP. Então, eu vou para o mercado de trabalho a partir do técnico em nutrição e caio numa descrição que tem no jornal dizendo assim, eu tinha 17 anos, precisa-se de técnico em nutrição para trabalhar em supermercado. Minha carreira dentro do Grupo Pão de Açúcar acontece exatamente ali. Eu entro como uma terceirizada, que eram as nutricionistas que cuidavam da segurança alimentar dessas lojas que produziam comida. Eu participei ali das primeiras 5 lojas, literalmente, e hoje são mais de 800 entre Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, imagina. E no Brasil, não tem um supermercado que não tenha alguma coisa que seja comida pronta. Então, eu vi o início, o primórdio, entre comida pronta, boulangerie, sushi, tudo que você imaginar, eu participei desses projetos. E aí, a hora que você começa, usando da nutrição, né, para desenvolver a cadeia dessas empresas, você detém um conhecimento que os outros não têm. Então, foi o meu senso de oportunidade. Todo mundo lá, ou era administrador, ou era engenheiro, são de outras áreas. Eu detinha o conhecimento do alimento. E eu não tinha o conhecimento da administração. Então, eu surfei na minha carreira a partir de algo que eu tinha a contribuir, que era diferencial no meio de tantas inovações acontecendo, e fui rapidamente me preparando como uma administradora. Fui fazer GV, 2 MBAs, vários cursos de liderança, e vem o vício, né, pelo lifelong learning, né, que compõe essa virada de chave, que é ser nutricionista, né, e virar uma mulher de negócios. E tem uma questão aí também de Grupo Pão de Açúcar, até recentemente você fez um post falando, né, teve o falecimento aí do Abílio, e o quanto ele foi parte da sua vida e o quanto ele te ensinou. Então, o que ele representou aí nessa escola para você? É assim, eu acho que o varejo que a gente vive hoje no Brasil, eu acho que ele não seria o que ele é. Eu não sei como seria, tá? Não posso nem julgar se melhor ou pior. Mas ele não seria como é se não fosse o Abílio. Então, tudo que a gente vê hoje, CRM, Delivery, Omnichannel, a gente já falava disso no Grupo Pão de Açúcar em 2020, em 2000. Né? Olha que maluco, né? Então, aquilo que hoje a gente fala como vanguarda, Pão de Açúcar foi o primeiro a soltar o Amélia.com. Né, uma mega plataforma. Depois veio o Pão de Açúcar Delivery, lojas com comida pronta, lojas com cafeteria, lojas com experiência gourmet, etiqueta eletrônica. E tudo que você me falar aqui hoje, assim... A Totem mesmo. O que você trouxer vem de uma mente muito visionária e que não só acelerou a inovação, que era uma característica que ele tinha muito forte, mas ele trazia inovação com um olhar da rentabilidade, o que levou cada executivo que passou pelo grupo a ter uma formação de ponta. Então, hoje eu tenho muito orgulho quando eu encontro um ex-GPA ocupando cadeiras dentro de todos os varejistas pelo país. Com toda certeza ele está elevando o padrão de entrega daquele varejo. Porque ele tem uma estrutura, uma formação que a manga não cai longe do pé. Então, sabe aquela cena do Avatar, sabe? Eu vejo você, então assim, I see you. Então assim, quando eu vejo um pão de açúcar por aí, eu reconheço, assim, esse lugar tá portado de uma estrutura, de uma metodologia, de uma informação de qualidade. Isso é o Abílio. É a essência, né, que traz dele. Isso é Abílio. Que líder é esse, né? Que permeia a vida, a nossa estrutura, né, celular, né, que muda um jeito de fazer negócios e que influencia outras empresas e outros modelos de indústria e negócios que vão além dele. Então, ele é um titã para mim. O Abílio, ele não tem ideia, ou ele tinha ideia, o quanto ele mudou a vida de tantas pessoas, mas as pessoas com toda certeza sabem o quanto ele mexeu na vida delas. Eu acho que todo mundo acordava de manhã querendo trabalhar com ele, isso faz total diferença. Ou seja, ele deixou um legado enorme no mercado como um todo, né? O que faz a gente não poder mais usar o verbo deixar, né? Porque ele mora com a gente, né? Uma pessoa dessa profundidade, ela não nos deixa, né? Ela está em cada ação nossa. Então, hoje, que ele não está fisicamente entre nós, eu me sinto honrando mais ele
por saber que tem parte dele vivendo com a gente. Acho que é isso. Olva, e você passou aí por vários grupos, né? Nacionais e internacionais. Quais as particularidades que você vê de cada um dentro disso? Quando eu faço entrevista, eu sempre costumo usar de uma linha do tempo dessas empresas que compõem a minha história. O Grupo Pão de Açúcar, ele me ensinou a fazer varejo raiz. Então, assim, não tem nada do varejo entre comprar, vender bem, né, e o ponto, a localização, o cliente que não estivesse envolvido nessa formação. Então, é uma estrutura de pensamento a partir do varejo, né, do varejar. Né, isso é muito forte. Quando eu saio do Grupo Pão de Açúcar, eu passo por uma startup, é um período de transição, e eu cuido de uma startup de viagens online, que fez abrir minha cabeça para modelos de negócios mais ágeis. Então, em 9 meses, eu tinha que modelar um produto, então eu aprendi a entregar resultados e planos de negócios em espaços de tempo curtos, o que não era no modelo que eu aprendi no GPA. Então, tudo é longo, tudo é moroso. Quando eu vou para a Leroy, eu descubro que não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Parece a mesma coisa, mas não. Mas não é. O foco do cliente significa que você vai morar na casa do cliente, vai entender como ele vive, como ele come. Então, a Leroy, ela tem lá como uma obsessão que vem da marca mãe, né, que é de olhar o hábito do cliente como premissa para defender as categorias de produto e a estratégia coração-periferia que eles atuam. Então, isso mudou meu jeito de pensar sobre negócios. E aquela metodologia, ela entra tão forte em mim que ela, somada ao meu olhar estrutural do GPA, mais essa visão de curto prazo das startups, é tudo que eu sou hoje como varejo. Depois dali, eu junto essas 3 coisas numa metodologia que me faz voltar para o GPA, né, e fazer uma unidade de negócios mais ágil, que era devolver o extra para o jogo, não tem mais extra, mas foi. Saio do GPA, vou para o Samarché. Então, no Samarché é um turnaround de uma empresa que vem de um modelo familiar e é comprada por um fundo, né? E também vem com uma dinâmica de entregas de curto prazo, mas com muita metodologia envolvida e o foco do cliente, não é? Porque tudo que uma marca, quando ela se propõe a entregar um produto diferenciado, ter a atenção para os hábitos de consumo é essencial. E aí eu saio de lá, vou para a Bahia, numa operação que essa, de fato, né, eu brinco que está entre as coisas mais bonitas que eu já conheci, né, bem a música bossa nova, porque na Bahia eu descubro que a gente é muito arrogante sendo paulista. A gente acha mesmo que sentado de uma mesa em São Paulo, a gente diz que é brasileiro, que a gente cuida nacional de alguma coisa, mas, na verdade, a gente é só um escritório em São Paulo, né, que finge que cuida de alguma coisa fora daqui. Então, lá eu aprendi a vestir as sandálias da humildade e ver que tem muitos Brasis atrás do Brasil. Essa foi a minha vivência na Bahia. E ela colide com a pandemia. Então, eu tinha lá um projeto de 3 anos, que durou 2, porque eu tive que voltar. E aí eu volto para... Coincidência, tá? Não foi por isso, a pandemia fecha tudo e eu estava pensando em estudar. E aí, nesse estudar, vem uma ligação telefônica de uma amiga querida e eu caio no Fasano. E aí, vira minha cabeça, porque se eu achava, né, que era só ter as sandálias da humildade na Bahia, eu descubro que o poder de uma empresa é a marca. Branding puro. Puro. Obsessão. Então, além do foco do cliente, você é obsessivo em encantar esse cliente. Porque é engraçado quando a gente fala... E é um mercado de luxo que a gente está vendo. Exato. A hora que as pessoas falam Fasano, você já... E eu acho engraçado, né? Porque tem gente que me conhece agora nessa fase. E aí fala assim, mas a Vanessa é do varejo de luxo. Eu falei, gente, porque eu sou de qualquer varejo, de qualquer tamanho, de qualquer modelo e canal. O fato de eu estar no Fasano, né, não define os meus 29, né, quase 30 anos de carreira. O Fasano, na verdade, ele vem com uma das metodologias que eu adiciono e que eu transporto essa metodologia hoje com muita consciência aqui, vou usar do Ferreirinha, o luxo é luxo. O que vende são os produtos de massa.
Então, você pode usar códigos da gestão do luxo em qualquer varejo. E nesse momento onde nós estamos colocando em xeque os canais, usar da metodologia do luxo faz muito sentido para qualquer indústria. Quando você fala que você veio na pandemia, né? Você teve aí o projeto Selecione Fazano, que foi em 2020. Conta um pouquinho desse projeto. Esse projeto está entre as coisas mais, sei lá, inusitadas que eu aceitei, porque de um lado da mesa, né, tem um CEO muito arrojado, né, em me convidar e falar, olha, vamos colocar o Fazano de pé no varejo. E do lado de cada mesa tem uma pessoa que aceita o desafio, no meio da pandemia. Se hoje me contassem tudo que a gente ia viver para colocar a loja Selecione de pé, eu ia falar, impossível. Entende? Então, foi a inocência minha e a dele, e talvez o grande desejo de fazer, que nos levou. E a gente entregou, em 90 dias, uma operação Fazano. De 400 metros quadrados, uma operação omnichannel, mais de 1.000 produtos, marca própria Fazano, e a gente embalou naquele auge da pandemia algo que era para testar, mas está aí conosco até hoje, que é o Fazano para presente. É muito especial. Então, a gente ressignificou a forma de presentear, né? O de levar um mimo na casa de alguém. Então, levar um mimo com um F do Fazano faz toda a diferença. Eu adoro o café que você dá sempre. Gente, adoro aquele café. A hora que vem eu falo, eba! E aí vem todo Fazano. Exato, né? Vem todo Fazano. Vem tudo junto, né? Vem tudo junto. Então, esse projeto em 2020, ele desafiou o fazer bem feito, fazer com o foco do cliente, em curto prazo, com a excelência Fazano. Porque quando você fala de levar algo como um presente Fazano na casa das pessoas, isso, implicitamente, ele te traz uma questão de uma valorização, uma coisa de levar algo com conceito para dentro de casa, né? Quando eu só fui descobrir isso dentro da marca, né? Ela é uma marca que, para mim, ela já tinha um brilho acima, né, do normal. Mas quando você está dentro, você percebe que o brilho só é tão acima do normal fora, porque é por dentro. Ela brilha em todos os pontos de contato interno. Então, é genuíno o que ela transpira. Uhum. Mas, ao mesmo tempo em que é genuíno o que ela transpira, esse cliente ele quer levar o Fazano de forma completa, desde um mimo à experiência master de uma suíte presidencial, entende? Então, ele está consumindo o Fazano, independente do tamanho e do ticket do Fazano que ele está consumindo. Então, ele quer o Fazano na xícara do café expresso, ele quer o Fazano na hotelaria, ele quer o Fazano na gastronomia, independente do tamanho. Esse é o desafio de fazer varejo no Fazano. Porque você entregar um produto que tem um ticket médio de 1 quarto de hotel, de uma estadia, é um desafio. Agora, abre a porta do Fazano para todo mundo entrar. E clientes habituês vão reconhecer a marca e os não habituês também. Vão querer ter a primeira impressão como se estivessem nos nossos hotéis, nossos restaurantes. Então, essa foi a mágica. Tem sido bem divertido. Um desafio que eu gostei da forma como você já fez uma transferência para a mágica. E a questão da diversão, né? Não é um desafio, é a diversão. Estamos entendendo o consumo. Não, porque a gente trilha por lugares um produto novo que ninguém trilhou, entende? Eu não tô no Mato Alto, eu tô em outra estrada, entende? A gente tá abrindo uma estrada nova. Então, às vezes eu chego em negócios que demandam remodelar, turnaround, você tá cortando mato, né? Então, você sabe aonde vai dar, entende? Assim, não tem como dar errado. Metodologia, né? Processos, pessoas certas, nos lugares certos. Você olha o mato, você fala, olha, cara, vai demorar 1 ano, 8 meses, independente do tanto de energia que você colocar, vai acontecer. Mas e quando você vai abrir um lugar que nem podia ter estrada? Que ninguém viu? Sabe, quando descobriram como era chegar em Maresias e nem sabiam que Maresias era praia? Deve ser igual, eu acho, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é presentear São Paulo com a primeira loja de varejo de luxo na gastronomia. E não é balela, né? Porque a marca já traz isso com ela. Então, a gente não precisa ensinar que é varejo de luxo nesse produto. Ele é. Ele já nasce com um branding forte, né? Com uma responsabilidade super grande. Então, é bem legal. É bem legal. Você fala muito, Vã, dessa questão de toda a parte que você já trabalhou antes, né? E quando a gente pensa no conceito pandemia e a transformação de varejo, você vê uma coisa muito gritante no pré e pós-pandemia? Eu acho que o mais gritante da pandemia é que a gente descobriu que pode mesmo
consumir de qualquer forma, em qualquer canal, em qualquer tamanho de ticket. Para mim, eu tenho 2 cases que vão ilustrar isso, tá? Minha filha, sei lá, alguém, um filho de qualquer pessoa deitado no sofá, pede o tic-tac hoje pelo aplicativo. E eles acham completamente normal. A nossa geração jamais pediria uma caixinha de tic-tac e falaria assim, gente, mas não paga o preço, sei lá, pede mais o frete. Eles não têm essa preocupação, porque eles estão atendendo um desejo. Tá deitado no sofá, quer um tic-tac, tem uma moto, tem no perfil daquela empresa, vou pedir, logo irá chegar. E eles não têm dúvida sobre isso. A pandemia muda isso. E muda também a gente. Acho que a gente não vai aplicar, na nossa geração, o tic-tac. Mas a gente começa a pedir coisas que faz com que o nosso tempo seja mais valioso. Então, eu desço um dia as escadas de casa, tá? Super agitada. E na hora que eu desço as escadas, eu lembro que não tinha o leite. E qual que é a coisa que deixa a gente mais tensa, né? Como mãe, executiva, esposa? É quando você vê que alguma coisa que era meio que da... É péssimo dizer isso no mês das mulheres, né? Mas é meio que a nossa obrigação. Não estava lá. Aí eu pego o aplicativo de uma empresa que eu gosto muito de usar, eu clico e falo, vai chegar. Eu sento na mesa, já vejo aquele olhar, né, monstruoso, do tipo, não tem leite. Toca a campainha. Em 6 minutos. E o leite chegou. O meu papel ali, entende? De super-heroína muda. Porque o leite entrou pela porta com 6 minutos. Ele não foi para uma lista, entende? De to-dos entre... Você vai somando 15 coisas para comprar quando vai ao mercado. Então, isso para mim é o pós-pandemia. Eu me reconheço tanto na sua fala. Porque eu faço supermercado às 10, 11, na hora da minha insônia. E ele chega na minha casa na hora que eu agendo. Se eu estou em casa ou não. Isso. Tinha uma questão que eu tinha que mandar as frutas da semana na escola do meu filho, que não tem... Você venceu. Eu arrumei uma forma daquilo chegar, independente de onde eu estava, né? Peraí que eu tô comprando as frutas que vai chegar na escola... E eu tava indo pro Paraguai, entendeu? É isso. E chega. Então, como isso funciona, né? E é engraçado isso que você falou do leite que não chegou. E no fim de semana eu tenho um ritual com meu filho de 6 anos, daí não tinha, eu nem lembro o que era, presunto, queijo, alguma coisa dele assim. Ué, mas é só pedir. Pra ele já tá tão automatizado. O tic-tac, entendeu? Ele já, exato, a sua filha sabe, assim como o meu de 6 anos, que é uma cria de pandemia, porque entrou na pandemia aos 2 anos. Isso. E para ele, assim, não é o sensível a preço nisso, mas assim, a resolução. O fim chega. Não é o que você quer? Você tá com tempo de buscar mais barato? O que te vale naquele segundo? Então, para mim, a pandemia quebrou o nosso conceito de estrutura de valor e preço. O nosso tempo, né? E quando a gente passou a ser prioridade. O tempo que a gente ficaria na fila, o tempo que a gente ficaria carregando coisas, o tempo de descarregar e carregar, até a parte de combustível. Você colocar tudo isso, tá pago o frete. Você pensava isso antes da pandemia. Isso que você faz agora é automático. Antes da pandemia você fazia, porque eu ia... Você até se desdobrava isso. A pandemia fez a gente valorizar o tempo de tal forma que isso já acontece agora de forma automática. Você vê valor e você adquire. É uma coisa... Encurtou o caminho de decisão. Entende? Você racionaliza menos quando está envolvendo o seu tempo. Isso, para mim, foi a pandemia. Eu também acho que... As pessoas, elas... Primeiro que elas não podiam sair de casa. Então, elas ficavam numa questão de... o custo da minha saúde, né? Porque chegava tudo, você passava álcool gel até na batata palha. Então, é aquela coisa que... O sair era todo um trabalho de tirar toda aquela roupa, pôr pra lavar, não sei o quê. Então, assim, já funciona. E tem uma outra detalhe aí que eu acho que foi a grande sacada. As empresas também usaram disso para melhorar as suas plataformas, coisas que não aconteceriam sem a pandemia. A gente hoje é atendido com plataformas que nos criam, né, um CX muito, né? Tá muito mais leve usar os aplicativos, né, fazer as compras, elas estão mais smarts, né? E antes não era tanto assim.
Então, aquele primeiro freio já te fazia pensar em ir numa loja física e resolver rápido. Hoje não me cria um atrito. Se eu tô sem tempo, eu preciso de um sapato, ele passou por mim na timeline, eu gostei, eu clico, eu vou trocar. Eu não vejo aquilo como um freio, porque eu sei que vai ser fácil. Porque eu testei na pandemia. E foi fácil. Eu vejo até a própria geração, que a gente chama de geração prateada, o quanto o consumo deles pós-pandemia também mudou muito. Porque para todo mundo Facilita. ficou fácil. Ao mesmo tempo que para o varejista que tem a loja física ou os varejistas multicanais, você passou a exigir mais daquela loja física. Né? Então, quando tudo é uma flagship, né, e tudo chega na minha mão muito fácil, no mesmo preço, né? O que eu quero de uma loja física hoje? A gente viu muito isso na NRF agora, 2024. Quando tudo é quando todas as lojas físicas, né, são flagship, eu preciso fazer o cliente desejar ir na minha loja. Por isso que tudo é flagship, né? Então, é sobre desejo, sobre inovação, sobre experiências diferenciadas. E cada um no seu canal, né? Não é que o atacarejo vai entregar a experiência do Fasano. Mas qual é a experiência que uma pessoa espera ser surpreendida no atacarejo? Essa é a pergunta. Quando eu estou num supermercado tradicional, qual é a experiência que me impressiona ali? Então, para cada canal, vale essa pergunta de como superar, surpreender, experimentar, né? Vivenciar a marca em todos os pontos de contato, de uma forma que transcenda, para que quando ele não tiver tempo de ir até você, você seja a prioridade a hora que ele clique online. E até você está falando de uma coisa de estar, né, em todos os lugares, em todos os canais, vai muito de encontro com essa questão de transformação digital, né? E as redes sociais de vocês têm tido essa transformação também de muita coisa. E aí, de repente, é aquela parte de desejo que você coloca ali para se inserir, para a pessoa estar presente no ambiente offline, digamos assim, né? E tem uma coisa do desejo do offline que também é sobre o speakeasy, né? Assim, você tem aquela versão que é secreta mesmo, né? Então, eu desejo, inclusive, estar naquele momento que não é instagramável, entende? Que ele acontece só para quem tá ali, sabe? Então, isso a gente tem feito bastante. É aquele tipo de experiência que acontece ali. Você não consegue ter em outro lugar, não, né? É só para quem está ao vivo e naquele grupo de pessoas escolhidas. Então, é a construção de uma comunidade em torno da marca, né? E com quem eu quero estar, quando eu quero estar, né? E com a experiência inesquecível. Sem dúvida. Essa parte agora que a gente tem visto muito de transformação digital com live e-commerce também. Ah, total. Isso é algo que vocês também estão já inseridos, ou é algo que talvez o público de vocês, né, não seja tão A nossa aderente? Experiência é física. Eu sou online quando eu preciso atender a falta de tempo desse cliente, mas a nossa experiência é física. A nossa marca é uma marca física. Então, o live commerce, ele ainda não é a plataforma para o nosso perfil e momento de consumo do nosso cliente. Mas ele, como eu disse, para cada plataforma, uma experiência especial. Então, eu vejo muitas plataformas que deveriam usar o live commerce como ferramenta de conversão, que tem tudo a ver. Marcas mais jovens, né, no sentido de descoladas, né, o público que você vai atender, né, com quem você está falando. A gente atende basicamente uma persona que não é basicamente digital, né? Ela tem a vida digital, mas ela não é uma versão, né, que vê o mundo digital. Ela é bem humanizada, né? Ela é bem humanizada. Ela é bem humanizada. E valoriza, porque é luxo, o fator humano. Eu vejo muito isso da questão do fator luxo. A gente trouxe uma outra pessoa aqui que era de um mercado de luxo, não varejo especificamente, mas o como você tem que ter um a mais, Sim. porque não é preço. É savoir-faire. É aquela coisa de você ter experiência, é a coisa de qual é o seu impacto. Você falou do CX, né? Essa experiência do seu usuário ali, de como é o tratamento, o fim a fim. É isso. Para trazer uma experiência inteira para ele, para que seja uma recorrência de marca. Porque senão, se ele vai uma vez só, ele está só experimentando e testando. E é como que você cria rotina desse cliente com você, né? Como é que você faz esse cliente voltar?
Esse é Essa o grande questão ponto. da recorrência. Então, Esse é o grande ponto. se ele vai uma vez só, ele só está testando. Se ele volta, é sinal que ele virou, de fato, seu cliente e teve algo que você despertou esse desejo. Exato. E é isso que as empresas precisam perseguir. Adquirir clientes é importante, mas reter clientes e fazer relacionamento com eles é mais. Existe até um dado que hoje você tem um investimento maior de 5 a 10 vezes maior para você atrair um novo cliente do que você reter um. Sim. E esse desafio, ele era um incômodo muito nosso com as empresas de telefonia. Quem nunca recebia uma ligação da telefonia concorrente que falava assim, olha, se você vir para cá, né, eu te dou o céu, né? E você ficava muito chateado porque a tua empresa de telefonia não estava te dando nada. Mas você ouvia de um amigo na mesa de restaurante, na mesa de bar, que a tua empresa ofereceu para ele o céu. Então, a gente vem de um período que era isso, né? O foco em adquirir base nova de clientes era tão mais sexy do que você reter quem estava dentro. Hoje, os programas de relacionamentos, eles vêm para colocar em xeque isso, né? Sobre o valor que tem esse cliente na sua base, né? E o quanto que você entender sobre ele, surpreender ele, desenvolver produtos pensando nele, uma vez que ele represente a persona da sua marca, é o caminho mais produtivo para ter uma marca de sucesso. Sabe uma coisa que eu vejo exatamente no que você está falando? Hoje a gente tem mais concorrentes, Sim. de modo geral. Então, se você não faz algo como um diferencial, a sua chance de perda é muito grande e você não consegue repor a tempo. Então, é melhor você já reter quem está ali dentro e fazendo coisas, entendendo o perfil de comportamento. Porque a gente tem muitos dados e análises, e eu quero chegar, inclusive, nessa parte de papo de dados e análises no varejo, para que você consiga fazer uma customização para o seu próprio cliente de como ele vai ter essa percepção, a entrega dele, o que é de fato importante para ele. Você sabe que isso é o funil, né, no fim do dia. E que no varejo, se você nos dias de hoje não estiver muito atento a esse seu funil, ele vai ser só uma peneira. E uma peneira grossa, entende? Que você vai separar joio e trigo. Hoje não é separar joio e trigo. Hoje é você ter o trigo mais dourado, o trigo orgânico, entende? O separado por virgem, escolhidos por eunucos, né? Entende? Tô aqui tentando brincar, Uma mas... segmentação muito forte. Então, eu tô brincando, né? Mas assim, no fim, como é que você segmenta esse trigo, né? Então, pelo tamanho, pela cor, pela tipia. Então, como é que eu segmento esse cliente? E passo a olhar para ele mais um a um. Quanto mais eu aumento a segmentação, mais próximo eu estou de olhar o indivíduo. E mais próximo eu estou de construir e reconhecer que são relações únicas. Esse, para mim, é a grande sacada. Quando a gente fala de varejo, eu vejo cada vez mais é importante ver dados, né? Não é só aquela coisa de você colocar para vender. Você precisa ter dados, né? Hoje, como que você enxerga isso? Não necessariamente só no grupo, mas como você enxerga a importância de se ter dados de uma forma que, até para quem tem um pequeno negócio, um varejo, de como que pode fazer isso? Essa coisa dos dados, ela está entrando agora numa nova vertente, né? Dados em quantidade todo mundo tem. Mas insights acionáveis, né, e profissionais que sejam capazes de fazer essa leitura é onde está a escassez. E aí quem desenha, né, e desenvolve o time e constrói um olhar para ler números está no Oceano Azul. Eu falo que tem muitas coisas que a gente vai chegar nesse papo também. Tudo a gente vai chegar ainda de inteligência artificial, né, que a gente vai comentar. Mas quem hoje começar a entender a inteligência artificial vai nadar de braçada no futuro. A inteligência artificial, ela não é só uma questão de entendimento para mim hoje. Ela é uma questão de letramento mesmo, né? Ela é uma mudança de linguagem e de modo de criação. Então, as ferramentas de criação associadas à inteligência artificial, elas encurtam o caminho para grandes, pequenas, médias empresas e empresas que estão em desenvolvimento. Então, hoje você consegue ter a qualidade de uma agência ou de um redator a partir de uma ferramenta disponível a $20 no seu celular. Então,
Estão dizendo que O mercado vai mudar. o mercado vai mudar. E não é que você vai deixar de ter os times de criação. Mas a partir do momento que eu tenho um time de criação melhor letrado, com vocabulário melhor, né? O Walter Longo vem falando isso, assim, se a gente tiver analfabeto, né, fazendo IA, ele não vai conseguir, né, extrair da generativa o que ela pode dar. Mas se eu tenho uma pessoa, né, de conhecimento avançado, a quantidade de detalhes que ela constrói na IA é o que vai ser capaz de entregar para duas pessoas, uma do lado da outra, produtos distintos. E aí a gente, de novo, está falando sobre o humano, a gente não está falando sobre a ferramenta. Então, a peça IA, ela é, para mim, o assistente perfeito do humano e que torna ele um super-humano. Mas é o humano que vai inserir e que vai direcionar. Então, como é que está a qualidade do conteúdo que você consome hoje? Essa qualidade que está na tua cabeça é o que vai fazer você gerar produtos criativos na IA superiores. Então, eu estaria muito preocupada com o que nossos jovens estão consumindo, para que eles criem repertórios mais rebuscados. Não, e quando você fala até da... Eu tô pensando em tudo que você tá falando, né? Que eu tive até um delay aqui entendendo toda essa parte geracional que Mas a gente fez tem aí. sentido o que eu falei? Muito de entendimento. Mas quando a gente começa a pensar, até a gente estava nos bastidores falando disso, e a Ana Lu falou assim, parem de falar, senão vocês vão já usar tudo isso no Tem um podcast dentro do podcast. Exato, foi isso mesmo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da inteligência artificial que já existia, e aí você fala da inteligência generativa, eu quero até que você fale um pouquinho disso. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que já está disponível entre nós em diversos aplicativos que a gente já usa de forma muito corriqueira, desde as ferramentas de aplicativos de comida, as aplicativas de locomoção. Então, ela já está entre nós. Isso já é IA. O seu banco já usa IA. Então, tem... né, vamos separar o que já é, né, e o que estamos agora vivendo. O que acaba de chegar entre nós e disponível para qualquer um que tem um celular, nós estamos falando, e notebook, e computadores, tecnologia, nós estamos falando da generativa, que ela é um meio de criação. Então, ela vai gerar novas fórmulas e opções a partir de um contexto que você deu. Então, não é que ela vai otimizar rotas, caminhos, entende? Vai encurtar dados, tomadas de decisões. Ela vai pensar. Através do seu comando, mas sim. Sim, mas... Ela vai ser uma assistente sua, né? Ela é uma assistente e que pensa e que se antecipa a você e que combina fatores, dados que não estão na sua mão. Quando você dirige e você está com a mão no volante, você sabe que você está passando por uma estrada e você sabe que está acontecendo várias coisas naquele momento, certo? Mas tudo que você tem é o teu retrovisor, certo? Você está ali no para-brisa, né? E o teu retrovisor é menor que o seu para-brisa. Não é? Sim. O que a IA faz com a gente? Ela transforma todas as suas laterais em para-brisa. Então, coisas que você não conseguiria trazer para uma tomada de decisão naquela rota, elas passam a estar na sua mão. Então, quando você desenha uma nova narrativa, você constrói um novo produto, quando você usa para criar, você está olhando elementos que não estariam disponíveis a partir de um para-brisa. Você acredita, Van, que essas novas gerações e a forma como a gente está evoluindo com relação à questão de inteligência artificial, as pessoas vão ter que ser cada vez mais estratégicas, porque elas vão ter muito mais dados na mão para tomadas de decisão e as decisões talvez mais assertivas. Sabe, que na verdade eu não acho que elas vão precisar ser mais estratégicas, porque eu acho que ser estratégico é um tipo de persona, sabe? A gente tem um grupo de humanos, né, que pensa de forma estratégica e que inevitavelmente eles se tornam líderes, é mais comum, às vezes não, eu sei, aí vale um outro podcast sobre isso. Líderes não estratégicos, mas eles existem, moram entre nós, criam empresas, né? Enfim. Mas as pessoas estratégicas, elas são um modelo mental e que inevitavelmente ocupam postos de liderança. Então, eu não acho que vai demandar das outras todas serem estratégicas, mas vai demandar de todo mundo ser mais eficiente.
desde que eu incluí as ferramentas na minha vida, eu vejo as pessoas me olhando e falando, como é que você dá conta de fazer tantas coisas? E não é que eu dou conta de fazer tantas coisas porque as coisas estão caindo no chão, porque eu estou fazendo as coisas pela metade. Primeiro porque eu passei a dar foco naquilo que eu quero. Então eu tenho um propósito de vida e ele está claro para mim. E não é um propósito tibetano, não, sabe? Não encontrei, sabe, a luz, embora seja, né, algo muito importante para mim a espiritualidade. Mas o propósito, ele não está só de forma espiritual. O propósito, ele está de forma tangível. Coisas que eu quero, coisas que eu sou capaz de alcançar. Eu conheço as minhas limitações e eu quero, né, melhorar todos os dias, a partir de micro hábitos, né, e de disciplina, e encontrar esse lugar. A ferramenta me ajuda nesse lugar. Ela ajuda a melhorar minha rota, ela ajuda a olhar minha própria agenda, entende? Ela ajuda a me direcionar para coisas que eu talvez estivesse colocando dentro do meu carrinho de compras e eu não deveria estar mais comprando, entende? Esse é o meu papel hoje usando a inteligência artificial. Talvez ele seja o terapeuta honesto, né? E conhece minha vida de muito tempo, né? Porque se você vai dando dados sobre você, essa relação só vai ampliando e vai melhorando o tipo de conselho, que aí vem criativo, né, generativo, que ela me dá. Um terapeuta vai precisar comer muito sal comigo numa terapia e vai ter que conseguir minha agenda, né, uma vez por semana, quantas horas, quantos anos, para ele poder dar a mesma recomendação que a IA. E não estou dizendo que estamos falando de terapia, esse assunto não é sobre terapia e nem é sobre fazer terapia na IA, mas também. O que você tem usado, Van, de IA? Eu tô testando várias coisas, eu não quero fazer propaganda delas porque são coisas que eu ainda tô testando. Mas quem eu tô há mais tempo usando e que me sinto apta a falar sobre ela é o ChatGPT na versão paga e já há muito tempo. Tanto que já criei até modelos lá para mim, né? Então, já modelei prompts só meus. Então, estou extraindo dessa ferramenta e a partir dessa ferramenta estou conseguindo criticar outras que para mim ainda não estão, né, me atendendo no que eu uso e como eu uso na mesma agilidade, por exemplo. Modelado já, né? Modelado. Quando eu pego o Midjourney, por exemplo, eu acho ele tolo ainda, sabe? Mas na minha atuação. Mas eu vejo que tem gente usando e tá construindo coisas bacanas. Mas aonde eu preciso e como eu tenho usado, hoje, quem eu me sinto muito livre para falar para pessoas que têm talvez uma rotina parecida com a minha e que falo, testem, baixem. Todo mundo que toma café comigo, eu falo, já testou? Já baixou? Eu faço baixar na hora ali. Falo, vamos lá, vamos agora, vamos junto. E usa a versão paga. Não, né? Não usa a versão gratuita. Para de economizar $20 na sua formação. E começa a construir uma relação com a sua IA aí diária. Essa é a minha recomendação. Só vai melhorar quem exercitar. Então, tem que exercitar. Eu vejo que as pessoas precisam estar aptas, entender e testar, porque todo dia tem 5, 6, pelo menos, que aparecem de possibilidades. Isso. Teve uma que eu vi esses dias que eu falei, gente, não precisa nem mais gravar vídeo, ele faz um monte de foto minha, pega um vídeo meu, e aí você joga um roteiro lá e ele faz, você muda até a roupa. Eu falei, não precisa mais de mim, é um outro eu que a gente coloca ali. E aí, nessa história, eu acho que é o que vem, de fato, a profundidade de cada um. Se você quiser ser essa pessoa, né, que usa da IA para fazer o roteiro, para trocar sua roupa, e você vai entregar esse produto para o mercado e tem quem consome, go ahead. Agora, se você quer ser uma pessoa, né, que é profunda, entende? Que você quer sentar aqui 1 a 1, que você quer estudar com quem você vai falar, que você quer construir um repertório a partir do ponto de vista que é da Carol. Isso a IA não vai trazer. Então, melhora a nossa forma de consumir as relações. Porque nós estávamos consumindo as relações no atacado. No momento em que você sabe que as pessoas estão usando de ferramentas que podem automatizar, inclusive, essas relações e esses produtos, você não vai precisar construir relações que sejam mais íntimas. Porque você vai querer ter certeza que aquilo não é IA, concorda? Sim. É da natureza humana querer algo que seja original. Você não quer consumir algo que foi feito, né, de forma te enganando por uma máquina.
Não, principalmente, se é uma coisa que você vai comprar num volume, uma coisa que já é uma compra recorrente, é o arroz com feijão, é uma coisa. Agora, se você tem um valor agregado, alguma coisa, você quer a humanização, você quer ter um one-on-one ali. Mas o meu ponto é sobre relações mesmo, Carol. Assim, eu não fui uma executiva que viu o networking sendo uma ferramenta. Se eu soubesse hoje, aos 20 anos, a potência que é conhecer e se relacionar, eu posso dizer que talvez minha carreira tivesse sido realmente muito diferente. A gente precisa aprender a consumir pessoas em um momento em que tantas coisas estão sendo automatizadas. E é isso que a ferramenta vai permitir, que a gente automatize coisas que estão acontecendo aqui, entende? Enquanto a gente está aqui, eu e você. Mas eu vejo ainda que muita gente usa a palavra network. Palavra network é para relacionar apenas para negócios, né? Mas eu estou usando ela de uma forma ampla mesmo. Sim, e eu vejo muito essa questão de como as relações se estabelecem para depois você pensar numa questão de um acordo comercial futuro. Mas é o quanto isso te eleva de conhecimento, de entendimento, de troca, de muitas vezes você não vai fazer uma venda para essa pessoa, mas alguém precisa disso. A Carol faz, a Van faz. É diferente. Exatamente isso. A gente foi... Eu acho que tivemos inspirações ruins, sabe? Que nós viemos de uma geração que tinham modelos ruins. E aí o modelo faz parecer que tudo que essa palavra entrega é aquilo, né? As relações, elas são o lugar mais próspero para você construir bons negócios. As relações, não o networking. Exato. A gente deveria buscar desenvolver produtos, negócios em torno de comunidades que a gente já está inserido. A gente está aqui falando de por que a indústria não olha melhor para o cliente que está dentro para melhorar a performance. Mas por que a gente também não faz isso sobre a gente? Por que a gente não melhora as nossas percepções, as nossas relações a partir do... Entende? A nossa prosperidade a partir de um grupo que a gente está inserido. E a gente moralize isso. Parecia que a gente vivia uma relação entre as pessoas que a gente convive, né? E eu não posso ganhar dinheiro com as pessoas que a gente convive. Então, você sai de casa armado, né, para uma batalha, porque você vai ganhar dinheiro. Então, naquele lugar, você não faz amigos. E as pessoas mais prósperas que eu conheço hoje, que me inspiram, elas são pessoas que fazem negócio com pessoas que elas confiam e criam marcas e negócios em torno de relacionamento. É a melhor coisa, né? Com pessoas que você confia, você estabelece uma relação que é uma troca genuína. Então, mas isso só vai acontecer se você conhecer pessoas novas, inclusive. Então, você precisa se abrir. Então, não vai ser na sua empresa, sentado na sua mesa, que você vai fazer networking. Entende? Você vai ter que sair da zona de conforto, sim. Entende? Você vai ter que enfiar na sua agenda aí, 7 horas da noite, você vai no encontro, não vai dar pra você ir lá e que saco, a pessoa vai me perguntar de onde eu venho. Entende? Não é isso. Entende? Você tem que estar disponível. E aí, pra mim, é nessa hora que vem forte a tal da palavra vulnerabilidade, que ficou muito na moda da Brené Brown, né? Porque a vulnerabilidade não é sobre você ir no Instagram e falar assim, hoje eu não acordei bem, então você destraça a sua vida. Não, a vulnerabilidade é inclusive você estar aberto a conhecer outras pessoas. E você sentar com essa pessoa, não com 1 hora, sabe, cronometrado e ver o que ela tem de ponto de contato com você, entende? Não tem, sabe? Tem? Vou focar nela. Não, vai conhecer a vida de alguém, entende? Vai saber sobre ela. Desde que eu implementei isso na minha vida, coisas incríveis e mágicas aconteceram. E aí as pessoas me falam, nossa, como é que você tem essa ideia incrível do Mulheres do Ar? Ou como é que teve a ideia incrível do Elas? Essas ideias não surgiram como incríveis, é porque eu estava disponível para algo que caiu na minha vida. Eu estava disponível. Pessoas me procuraram, e eram pessoas que eu queria bem, me pediram uma coisa, eu estive disponível para aquilo, e a partir daquilo surgiu algo que era muito especial. Foi só isso. Estar disponível, entende? Tem 2 frases que eu acho que juntam muito essas coisas, que é: não seja interesseiro,
seja interessante, interessado, que é um clichê, Eu mas amo que eu esse acho clichê. que faz muito sentido Mas dentro muito, disso. não é clichê, E outra, é necessário. eu acho muito necessário quando a gente entende todo esse contexto. E quando você fala de networking e troca com pessoas e tudo mais, o networking vale mais que dinheiro. Mas total. Porque é aquela coisa, não vou sair de casa para ganhar dinheiro. É exatamente, eu vou me relacionar com pessoas. A consequência, e não vai ser hoje, pode ser o dinheiro, mas que não é só isso, né, dentro desse momento. Você sabe que tem uma das coisas que mais me incomodava no modelo passado da gente trabalhar? Eu falo passado porque tem gente que ainda tá vivendo nele, mas eu já não vivo mais. Que era, as pessoas estavam muito preocupadas realmente em perder o emprego e quanto tempo elas ficariam desempregadas e paradas. Não era esse o mundo? Que loucura, né? Se você me disser hoje que você fica desempregado e fica parado, eu vou te dizer, assim, nem tudo é sobre trabalho e dinheiro. Entende? Ficar Você em casa assistindo a novela não da tarde. mas não é? era assim. Era. Era assim. O homem de 50 anos ou a mulher, né, de 50 anos era uma pessoa aposentada em casa. Entende? Como que uma pessoa se aposentava com 50 anos? Eu tenho um pai de 80 que fala que cria projetos, entende? É cientista, tá lá desenvolvendo. A vida é sobre produzir. E não necessariamente os ganhos vão estar sempre os mesmos. Essa produção vai estar conectada a uma renda, ou vai estar sim, ou a várias rendas, né? Podem ser vários cestos, pode ser alguma coisa pro bono, sim, que você vai criar relacionamento que vai te gerar bons, né, boas conexões para aquilo que você faz em outra área. Seja você, seja inteiro, entende? Seja interessante, né? Seja, assim, bem Facebook, bem Instagram, né? Seja a pessoa interessante que você tanto cobra do outro, né? É perfeito. Assim, você tá sendo essa pessoa interessante, né? Você tá só consumindo uma pessoa interessante. Se você fosse outra pessoa, você se acharia interessante, né? Pois O que você tá vai entregando? bugar aí, vai ter gente que vai bugar agora. Mas seja essa pessoa interessante, olha pra dentro, né? Assim, para de olhar tanto pra fora. E aí as coisas vão rolar. Elas vão rolar. Você comentou falando até desse networking e a forma genuína de se conectar dos seus projetos, né? Quero que você conte um pouquinho deles, assim, de como que foi, enfim. Eu tenho muito jovem, eu li o livro da Anne Frank. E eu achava aquilo muito bizarro. Eu, uma garota de 13, lendo aquela garota, sabe? Que ficou presa num sótão. Aquela imagem, ela mexe com a minha cabeça. E como aquela garota naquele sótão, ela mexeu com a vida de tantas pessoas que nem leram o livro, mas sabem quem é Anne Frank. Sabem, né? Sim. A pessoa não leu, né? Mas sabe quem ela é. E tudo que ela carrega de simbolismo. Você concorda que ela só foi ela naquele sótão e nas escrituras dela? Sem dúvida. Então, tudo que a gente deveria ser todos os dias é a gente. Só que tudo que a nossa geração foi era um padrão a ser consumido de algo que não éramos nós. Então, a gente buscou, tinha uma foto, né? E a gente ficou marchando em direção a algo que era muito distante. O problema dessas fotos que deram pra gente é que essas fotos, elas não mostravam o filme. Então, aquela mulher linda e parecia interessante, ela tinha uma vida triste, né? Você dorme, não tem a frase, né? Você dorme com a atriz e você acorda, né, com a Garbo, né? Não tinha uma coisa assim. Tô errando aí, talvez até o provérbio, mas eu sei que é mais ou menos isso. O quanto a gente, né, está sendo a gente e podendo ser a gente nos ambientes que a gente frequenta. A gente tem esse benefício nos dias de hoje, né? A gente não podia, o padrão era a maioria e a gente precisou, custou um esforço hercúleo para a gente chegar até onde a gente está. Não significa que a gente tenha que manter esses padrões entre nós e entre os jovens. E tá aí, né, em xeque. Cada um podendo ser quem é. Entendeu?
E quando você traz isso, a gente pensa nas novas gerações que não querem ser líderes, as novas gerações que não querem trabalhar, que não querem usar mais a nossa tecnologia, querem ter uma volta disso. Será que eles estão tão errados, né? A gente começa Vou te fazer uma pergunta mais engraçada ainda. Se eu não tivesse vivido aquela minha cena com 14 e eu tivesse sido perguntada de forma espontânea, eu iria querer trabalhar? Eu sou fruto de uma circunstância. É óbvio que nos incomoda, porque a gente está segurando o piano geracional. Uhum. É óbvio que nos incomoda. Mas o incômodo geracional, ninguém também está obrigando a gente a segurar o piano. Quem é que está aí com uma faca nas suas costas, dizendo que você tem que segurar o piano? Eu acho que agora é sobre a gente se conhecer e reconhecer os nossos limites e reconhecer os nossos desejos e os nossos sonhos e não projetar nessa geração que eles não vão fazer o que a gente fazia. Ué, nós não estamos falando que a gente tem que ter escolhas? E aí, nesse lugar, foi onde surgem os meus trabalhos, que são onde eu me desenvolvo como humana. Eu me sinto uma pessoa diversa. E não é sobre diversidade. Eu me sinto uma pessoa que não sou normopata. Eu não tô no padrão. E por não estar no padrão, e eu precisei demonstrar que estava, tá? Eu cheguei lá. No meu lá. Tudo que eu fiz foi buscar não padrão para todas as pessoas que eu lidero, para as pessoas que eu convivo. Então, eu tento conhecer, né, quem é você de fato, né? Eu não quero saber o estereótipo que te fizeram vestir. Eu quero saber quem você é, entende? É essa pessoa interessante que eu quero conhecer. E aí, no Mulheres do Varejo, aconteceu exatamente isso. Então, eu fiz uma entrevista com uma executiva, e essa executiva, ela nitidamente era muito interessante, mas ela estava muito infeliz. Então, eu vi a pessoa atrás naquela entrevista, né? É muito louco dizer isso, né? Mas foi o que aconteceu. E quando eu saio da sala, ela não tinha nada para aquela cadeira e eu falo, contrata. E o RH falou, você tá louca, né? E eu falei, contrata. Ela, eu não sei porquê, mas a gente tem que contratá-la. E tudo que acontece depois dali é uma pessoa que estava sofrendo uma violência doméstica. Ela buga ali nos 90 dias da experiência e eu insisto nela. Mas não é sobre ela, é sobre mim. Entende? Eu me costurei nela, né? Hoje, olha a gratidão que eu tenho, né? Você está aqui sentada comigo me perguntando do Mulheres do Varejo. Mas se eu não tivesse ficado atenta, né? Aquela sensação que talvez tivesse sido a Vanessa em diversas circunstâncias e que ninguém viu, entende? Que eu tinha mais para dar, né? Era eu ali, né? Eu me reconheci de alguma forma naquela mulher. O que desenrola daí não são os problemas que a Vanessa tinha, mas eram os problemas dela. E, genuinamente, se ninguém percebeu a mim, e isso me incomodava, como é que eu mudo o mundo se eu não a percebê-la? Ter essa sensibilidade. Entende a virada de chave? Isso muda toda a minha forma de ver o mundo. Faz com que duas mulheres se unam e criam um grupo de WhatsApp. Ela tá bem, essa pessoa. A gente é grata a ela por essa conexão. Esse grupo de WhatsApp envolve 300 mulheres. Buga lá o WhatsApp, né? Não podia naquela época caber todas as pessoas. E vira um primeiro evento para a gente se encontrar, para a gente falar sobre aquilo. Como não cabiam em um evento, já são 6 anos. Fantástico. E aí foram milhares de grupos de WhatsApp que surgiram depois disso. A gente inspirou vários outros grupos. Aquilo que era só um grupo de WhatsApp se transformou em um apoio de carreira mútuo. Você descobre as dores de cada mulher e de como ela vem. Você descobre homens aliados e eles são incríveis porque eles abrem a porta pelo lado de dentro e isso é muito especial, né? A gente pode estar como mulheres discutindo aonde a gente vai chegar, mas se a gente não fizer isso junto com as pessoas que abrem as portas, nós seremos apenas as crianças do lado da sala de jantar enquanto os adultos estão jantando e a gente está falando mal dos pais. O que mudou na vida dos pais, produção? Nada. Eles vão abrir a porta e vão falar, vamos, entra no carro, fica quieto que agora é hora de ir para casa. Então, se a gente não entrar na sala de jantar, fizer parte da sala de jantar, a gente puder opinar na sala de jantar, e inevitavelmente a gente vai ser convidado na sala de jantar por alguém que viu na gente alguém comportado para sentar lá
e no momento oportuno começar a falar. Então, esse para mim é o papel do Mulheres do Varejo. Ele se tornou uma entidade de classe hoje, ela é indispensável para o setor varejista, é a única entidade de classe que faz esse papel, que trabalha não só a diversidade, mas o ESG de uma forma muito complexa. Então, a gente fala de mulheres na governança, né? A gente fala de governança, fala de saúde mental. Ontem mesmo o evento, né, que é o evento do mês de março, que é o mais importante, que faz sobre o Dia das Mulheres, falou sobre saúde mental. E hoje ele é tocado por uma executiva que está conosco lá desde o início, mas que entendeu que aquilo era para a carreira dela, que é a Sandra Takata, e está fazendo um trabalho super bacana. O que isso significou para a Vanessa? Significou ver a capacidade que a gente tem de se unir, né, nas semelhanças e nas faltas, e como que a gente é capaz de virar um ser humano exponencial em conjunto. A partir daí, o formato, né, que aquele ser vivo que a Mulheres do Varejo tomou, não era para mim, entende? No dia a dia, porque a ferramenta de um instituto, ela é árdua, entende? A gente está falando de uma entidade de classe, ela lida com uma parte política que não é bem a minha vocação. A minha vocação mesmo é olhar para pessoas, é conversar com pessoas, um a um. E eu estava perdendo isso lá. Então, hoje eu sou uma apoiadora para sempre, né? Idealizadora do Mulheres do Varejo e apoiadora para sempre. Mas eu me desconectei da gestão no dia a dia. E aí, ano passado, quando essa desconexão formalmente aconteceu, né? Fiquei lá até 2022 e fui saindo da administração. Ano passado, algumas garotas começaram a me procurar numa mesma semana. Parecia que eu tinha chamado. A Dani Junco, né, que a gente tem uma amiga em particular, ela fala que um dia ela colocou no Instagram e falou, tô aqui tomando café, tem alguém querendo tomar café comigo? E uma multidão apareceu tomando café com ela e surgiu o Bitumami. E eu vou te falar que o que aconteceu, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu escrevi em algum lugar, venham garotas tomar café comigo, e elas apareceram? Em algum momento eu achei que eu tivesse feito algo, tipo, eu lembrei da Dani, Dani, te adoro, várias vezes, porque eu falei, que foi que eu publiquei que gerou? Não foi. São garotas mesmo que sentiram semelhança em ver uma mulher executiva que, pseudamente, né, tava dando conta de tudo. E eu brinco com elas desde o dia 00. Não, eu não dou conta de tudo. Eu só escolho uma pasta por vez e as outras caíram no chão. E aí eu vou lá, recolho, faço a próxima. Então não é ninguém dá conta de tudo. Então isso virou uma diversão, elas me procuraram. Cada uma era de um estado no Brasil. Isso era muito curioso. Isso era muito curioso para mim. Então eu sou muito atenta aos sinais. E aí, nessa coisa de ser atenta aos sinais, isso para mim me pareceu que era bacana, de colocá-las num grupo de WhatsApp, again. Aquelas meninas foram para um grupo de WhatsApp, juntei mais duas que já eram do meu grupo de relacionamento, que já eram mais maduras, já são mais maduras, e falei, olha, vocês estão aí, vocês me procuraram, me parece que vocês precisam umas das outras, e eu só tô sendo a madrinha que tô colocando vocês aí no grupo de WhatsApp. E elas se animaram super. E aí, naquela semana, um executivo amigo falou assim pra mim, ele não sabia dessa história, ele me ligou e falou, Van, o que você vai fazer dia 28 de julho? Eu falei, nossa, era maio. Eu falei, nem sei, não tenho agenda ainda pra tanto. Ele falou, então reserva, porque eu tenho a esposa jovem de um varejista que eu quero que você conheça, e eu arca aí a sua agenda, ele quer que ela se inspire e tal, numa mulher executiva. Aí eu juntei ela no grupo, e falei, olha, ela vai me visitar dia 28. Vocês não querem vir juntas e a gente toma um café? Né? Lancei o desafio. O dia seguinte são 30 filhas, porque elas buscaram outras mulheres da mesma idade delas e que sofriam dos mesmos dilemas ou queriam as mesmas inspirações. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha... Antes era um café com 6. Mas eu tinha até 28 de julho, né? Então, assim, julho começou a ficar curto, né? Aquilo que era, nossa, vai encontrar... E aí, tem um apoiador, né? Desde o dia 00, que é o Gaston, né? Você conhece, né? E o Gaston viveu comigo esse dilema. Então, assim, a gente passou aquele maio a julho, que a gente todo dia falava, e o que a gente vai fazer com Já estava no fazendo isso. Já. O que nós vamos fazer com a Zena tal? Foi ano passado. O que você vai fazer tal? E aí, a gente ficava todo dia discutindo. E aí, um dia, tava no lançamento lá da piscina de ondas, e o Gaston fala assim pra mim,
a gente precisa, então, colocar uma pessoa, né? A gente estava com essa ideia de colocar uma pessoa para falar com elas, né? Porque já tinha virado uma agenda, né? 30. E a gente olha a Cris Arcangeli passando ali, e aí o Gaston fala, minha amiga, vou lá, vou atrás dela, a gente chama ela. Não deu certo, não rolou na hora. E eu dei risada com ele e tal, fiquei ali com aquela ideia na cabeça. Aí no dia seguinte, meu telefone em um grupo de WhatsApp, quem tá trocando mensagem comigo lá num grupo de WhatsApp era a Cris. Aí eu falei, olha, tem muita coincidência aí. Eu falei, vou mandar agora uma mensagem pra Cris, a gente nunca teve intimidade, já trocamos telefone, não tinha intimidade. Eu falei, vou mandar uma mensagem agora pra ela e perguntar se ela não topa. Estávamos há uma semana do tal encontro acontecer. Ela não só topa, e aí ela dá a lição de vida pra mim, porque toca no chamado dela. E ela passa a tarde com elas. Não foi só um café. Ela ficou 3 horas conversando com elas. E aquelas 3 horas muda a perspectiva de vida não só delas, mas a minha, que olho para aquilo e falo, é isso que eu gosto de fazer. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de mentorar, eu gosto de... a gente já sabe, né? Mas quando você vê aquilo acontecendo, né? Trazer pessoas inspiradoras que falem com pessoas, né? Que seja uma troca mútua, que todo mundo cresça. E a gente está aí no 3º encontro, uma agenda de 6 encontros para 2024, patrocinadores, uma lista aí de espera de acionistas que querem entrar, que estão em processo de sucessão. A gente colocou uma executiva para cuidar e fazer essas entrevistas. E o nosso maior patrimônio são as relações 1 a 1. É um clubhouse mesmo. Tudo que acontece no Elas fica no Elas. A gente desliga o celular, desliga o mundo lá fora para a gente viver aquele momento que é o mais importante, que é a intimidade de conhecer a dor do outro e melhorar a si próprio. Que incrível. Lição, assim, né? Porque eu vejo, Vã, que além de você ser um agente transformador, não só da carreira delas, mas é de ter uma sensibilidade de entender o que está pegando e falar assim, vamos pôr as semelhantes, também repito de falar, os semelhantes num lugar e assim, vamos trocar, né? Porque vamos falar. Tem uma questão de barreira, né? De mulheres em muitos lugares ainda. E, às vezes, tem as próprias mulheres que deixam essa barreira com outras. Muito pelo contrário. Porque o problema não está no outro. Você está abrindo a porteira aí, né? Dentro disso. Enquanto a gente estiver brigando aqui, discutindo que tem, né? Que é o Irã, que é o Iraque, né? Que, entende? Que é a Palestina. Entende? Quando a gente estiver falando sobre isso, nós estamos falando sobre as pessoas. E nós não estamos num momento crucial da humanidade, que é sobre os indivíduos. A gente chegou na possibilidade de falar sobre sobre cada um. Ninguém mais quer ser tratado em consumo de massa. Ninguém mais. Não é o cliente de luxo, é ninguém mais. Então, as relações precisam ser assim. Então, aquilo que a gente falou ali atrás sobre como você olha para aquele grupo, que você se dá bem, que você confia, e você transforma aquilo num agente de transformação, você não sabe que é negócio, se vai dar dinheiro. Não é sobre isso. Né? As pessoas me perguntam, mas vai dar dinheiro? Eu falo, gente, mas eu não... nem tudo que dá dinheiro é o que você gosta. Ué, você levanta todo dia de manhã, você reclama do seu trabalho, fala que tá com burnout, você não vai fazer alguma coisa que você gosta que não dá dinheiro? Hello, né? Assim, vamos repensar. Talvez você tenha, que nesse momento da humanidade, levantar de manhã, fazer coisas que você não gosta para ganhar dinheiro, para fazer as coisas que você gosta. Talvez. Eu tenho algum tempo tentado mudar e fazer todos os meus dias de manhã e todos os meus dias trabalhar em lugares e coisas que eu gosto, porque eu acredito que eu vou ser capaz de produzir mais e melhor. Mas eu sei que cada um na sua pista de corrida, entende? É esse lugar. Então, se você tá na mesma pista que eu, então vamos junto. Se você ainda não tá, te convido a olhar com essa ótica. Se você quer, comece fazendo coisas que você gosta, independente de dinheiro, e vai fazendo aquelas que te dão dinheiro sem você gostar, que uma hora, entende? Esteja atento, porque o acaso, entende? Parece. Enquanto você estiver distraído. Eu vivi de um acaso com as meninas, entende? Um café de acasos, que tá me dando muito prazer. E isso está gerando agora coisas ainda mais especiais. Eu estou assumindo o conselho de uma das famílias, conselho de administração. E não foi desenhado. Mas, se você olhar para a minha história, tudo que eu desenhei foram os conselheiras. Ser conselheira, tá? Já fui conselheira de outras empresas, mas concorda que estar sendo conselheira de uma das acionistas, né, dentro do grupo,
só mostra, né, que você construir relações íntimas e genuínas e de confiança é o caminho. E o intuito não era o networking da hora? Nunca foi. Foi só um café. Que incrível. Não podia ter negócio naquele café, entende? Elas eram garotas. Parabéns pela iniciativa, viu, Van? Porque realmente são mais vans que precisam em todos os mercados, não é só no varejo. Mas aí você vê, aí no dia seguinte tem a Bruna, né, que super comprou esse meu olhar, né, e ela tem uma inteligência diferenciada na estruturação, né, e eu não tenho condições de no dia a dia estruturar, né, eu faço a relação acontecer, né, eu vou lá, né, óvulo, né, espermatozoide, fecunda, aí depois, né, quem troca a fralda, né, então tem uma galera aí que aporta um cuidado, um relacionamento poderoso, elas são incríveis, assim. A Bruna é a parceira, assim, especial, porque aí vem o DNA dela, né, de fazer isso acontecer e ainda de uma forma, sabe, totalmente amarrada, costurada. Então, o produto que era para ser só um café, hoje é um programa, o Elas é um programa de desenvolvimento de lideranças, do futuro das lideranças. Tá aberto? As pessoas podem? Quem quiser ou quem puder, tem uma... Tem uma landing page lá, vocês podem seguir o Elas no Instagram, eu acho que isso é bem legal. Tem o @Elas do Varejo, tá lá no Instagram. Mas hoje aqui, né, falando com vocês e sonhando um pouco junto, eu já vejo muitas mulheres, como eu e você, me procurando e falando, eu quero estar no Elas. E neste Elas e na configuração que está, ele não tem sentido. Mas talvez a demanda seja por encontros de relações genuínas. Então, tô com ideias aí. Why not? Eu quero estar nesse Ou Elas. why not? Why not? Eu quero estar nesse outro Elas aí, o Fora Varejo. Pode já colocar lá meu nome. Mas é um certeza. recorte, assim, para não ficar dúvidas, tá? O Elas hoje, ele é para acionistas, tá? Que são jovens acionistas em processo de sucessão. Elas já são acionistas por natureza, elas representam aí quase 30 bi de receita entre elas. Né? Então, é muita potência, né, em poucas pessoas. E elas querem ocupar espaços no board ou no negócio, C-levels ou CEOs. Elas querem ter escolhas. E a gente está trabalhando pela educação corporativa delas e uma visão de mundo ampliada. Esse é o nosso trabalho. E que é difícil, né? Como que você agora está começando a vir essa parte de cursos para acionistas, para cargos sucessórios dentro de empresas, parte familiar, ou como que você segue se não é dentro de uma estrutura familiar, mas você vira só um dono, né? Você é um acionista. Tem tudo muito. E é sobre famílias empresárias, que é tudo que o Brasil tem, né? Eu fui parte de organizações que são multinacionais, mas todas elas nasceram numa família, todas. Famílias empresárias precisam ser fomentadas, né? Porque é tudo que pode melhorar o nosso país, é esse olhar para famílias empresárias. Então é isso que a gente tem feito lá, cuidando das famílias empresárias, desse recorte no varejo, mas eu acho que vai um pouco mais além. A mediação, que é uma ferramenta que eu estudei, me preparei, a comunicação não violenta, ela tem ajudado nesse olhar da verdade no meio, sabe? De apoiar essas famílias no próximo passo. Demais, incrível. Eu poderia ficar aqui mais 3 horas, 4 horas. Cadê o café, né? Vamos tomar o café? Porque, gente, tem muita coisa, né? Nem foi tudo que a gente tinha falado. Acho que precisava de 3 podcasts, né? Nas 3 temporadas, acho que a gente tinha que fazer um grandão aí pra gente falar. A gente tem um momento aqui, Van, que eu te dou o ícone do nosso podcast, que é se essa sua voz de tantas coisas bacanas que você passa e transmite aí pro mundo, se ela pudesse chegar uma única mensagem pro mundo, qual que ela seria? Ai, que demais! E eu vou te dar o nosso megafone. Nosso megafone. Já estamos no segundo, que o outro já está todo assinado aqui. Depois eu pedi para você assinar, porque é para deixar aqui. E pra como gente faz? registrar. Aperta? Não, a gente não estoura o ouvido de ninguém lá em casa. Ufa. Mas você pode olhar para sua câmera e deixar a sua mensagem. O que tem de ser tem muita força. Tem uma força imensa. Essa frase é do Guimarães Rosa. Porque no fim do dia a vida embrulha tudo. Esquenta, esfria, morna. Mas o que você precisa é de coragem. Não sei se eu falei todas as palavrinhas do Guimarães,
Mas o que eu queria dizer para vocês é: confia na vida. Deixa ela fluir. Ela vai te entregar melhor do que esse seu controle, angústia, ansiedade. Obrigada. Incrível. Vou pedir para você assinar aqui pra gente. E você falou de Obrigada. coragem. Eu tenho uma frase desde o ano passado. Driluz aqui. Driluz veio. E meu pai me falou numa virada de ano, 11h45, antes de estourar o champanhe, a gente tinha tido um dia de retrospectiva conversando, e ele fala: filha, o medo morre de medo de pessoas com coragem. E aí a frase que veio da virada de 2022 para 23, e de 23 para 24, acho que vai para a vida. Louco, né? Ou não, né? É o que tinha que ser. Tinha que ser. É a coragem. A gente tem que pôr um pé, né? A gente não sabe para onde vai dar ali, mas... Tudo que pode dar errado é a procrastinação. É. Todo o resto pode dar certo. Então por que a gente vai procrastinar? Bora seguir. Em frente. Amei o papo. Eu amei. Muito. Super obrigada. Eu sei o quanto que você abdicou de agendas. Porque com tudo isso também, né? Vamos combinar que, assim, não tem como. Dá pra né? entender, né? Obrigada pelas pastas que você deixou um pouquinho de lado e veio aqui pra conversar com a gente. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu tô no Instagram como Van Sandrini, no LinkedIn como Vanessa Sandrini. Essa é uma coisa super especial. Esse ano ganhei algumas alçadas, né? Lá no LinkedIn, então... sou creator, né, Top Voice, tem uma série de coisas lá bacanas, mas que nos dão mais responsabilidade na produção de conteúdo, e eu tenho levado essa produção super a sério. Então, quem está consumindo, saiba, sou eu mesmo que escrevo. Não tenho um ghostwriter. Levo isso, faço no final de semana, então não tem rotina, mas sai quando o meu coração está em paz, e é isso. Quando você vê que tem um conteúdo que precisa ser apresentado. Ele acontece, entende? De forma fluida. Eu não entrei nessa loucura aí de pauta, sabe? Linha editorial. Não entrei. E espero não entrar, porque a escrita, para mim, é um refúgio super importante. Então, me segue lá, a gente vai trocar pensamentos, ideias, e quem sabe não vira um café. Tem muita gente que eu conheci assim, né? E quem sabe você não vai ser parte aí desse café comigo e a gente vai poder se conhecer e somar. Isso aí. Maravilha. Van, super obrigada de novo. Amei nosso papo. Obrigada também. Eu agradeço demais aí a sua participação. Também, tô bem feliz. Parabéns. É tudo muito especial aqui. E vocês têm que consumir esse podcast, porque o conteúdo, a curadoria, o cuidado é muito especial. Então, coloca lá o fone, vai pra academia, coloca o fone, vai pro carro. Mas fica atento, consuma conteúdo de qualidade e aí o resto vem. Obrigada, Van. Super obrigada. Obrigada a vocês que ficaram até agora com a gente. Esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Consuma também os nossos conteúdos em outros canais, no @TeclaSAP Podcast. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho fora o canal também, @CaruFernandes, em todos os canais digitais, então LinkedIn, Instagram, no Kawaii, no TikTok. E se você quiser também ter o nosso livro, A Tecla SAP do Marquetês, o mesmo nome que a gente tem aqui do nosso podcast, em algum lugar por aqui vai ter um QR Code aqui também, direcionando aí para compra. Obrigada, até o próximo episódio.